Oi, gente, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou a Márcia, do canal Estrada Fora com Márcia Bragança. Eu vivo aqui em Portugal há cerca de 18 anos. Vai fazer em dezembro 18 anos, nós estamos em setembro e em dezembro faz 18 anos que estou cá em Portugal. Aqui no meu canal eu mostro a vocês lugares muito lindos que temos por aqui. A gente aborda algum assunto do cotidiano, eu falo um bocadinho aqui do país e tenho aqui no meu canal uma série de 4 vídeos que falam da minha trajetória Brasil-Portugal. Como foi que eu vim parar aqui? As dificuldades que enfrentei, por que que eu decidi vir para cá? E tá tudo lá na minha trajetória Brasil-Portugal. Se você quiser saber um bocadinho mais dessa história, entre aí e procure Como Vir Parar em Portugal. É uma história forte e acho que tem lá muita coisa interessante que pode servir para você aí, ou então só para você ficar sabendo mesmo, tá bom? Olha, hoje eu quero contar para vocês como foi que eu arrendei a minha primeira moradia, né? A gente quando chega aqui normalmente, né? Normalmente, não estou a dizer que é com toda a gente. Lógico que quem vem com dinheiro, por exemplo, isso não acontece. Mas normalmente a gente vai morar com outras pessoas, né? Normalmente as pessoas que recebem a gente e a gente vai morar na casa deles, né? Até a vida dar uma melhoradinha para a gente tomar um rumo, né? E foi assim comigo. Eu fiquei morando cerca de 6 meses com as pessoas que me receberam. Quando eu cheguei, eles moravam em um anexo bem pequeno, era quarto, cozinha e uma casa de banho. E embaixo deste anexo havia um quarto, uma espécie de porão. Ele era baixinho, era a continha certinha da minha cabeça. Se eu ficasse na ponta dos pés, aí eu já tinha que abaixar assim a cabeça, porque não me cabia. Mas eu fiquei lá neste quartinho muito feliz e pagava minha renda tudo direitinho, certinho, enfim. Quando tinha uns 2 meses que a gente estava lá, a, a senhoria e o pessoal lá, né, que me recebeu, eles se desentenderam lá, não sei porquê, e a gente teve que mudar de lá. Fomos para um outro anexo, que era quarto, sala e cozinha, e eu dormia na sala. E foi indo assim, até fazer uns 3 meses, 4 meses que eu estava com eles, e aí a minha vida, graças a Deus, deu uma melhoradinha. Eu paguei as minhas dívidas todas e já estava mais tranquila para procurar um lugar para morar sozinha, né? Para adquirir a minha independência. Então, eu fiquei sabendo que esse tal anexo que a gente morou, né? Que eu morei lá com o pessoal, estava desocupado. E aí eu pensei, nossa, eu bem que podia ligar para a senhoria. Acho que eu tinha visto a senhoria umas 2 vezes no máximo, porque eu trabalhava muito, né? E não era eu que entregava o dinheiro da renda, então eu quase não havia mesmo. E eu pensei, nossa, será que ela vai querer arrendar para mim, né? Porque o pessoal lá teve problemas com ela. E, e aqui, antigamente, gente, falava-se muito, ainda fala até hoje, que o pessoal, os portugueses, não gostam de arrendar casa para brasileiros, né? Então eu já fiquei nessa preocupação. Tava aqui recente, né? Não sabia assim direitinho, certinho das coisas, mas mesmo assim eu fui lá e consegui o contato dela com a vizinha, da senhoria, com a vizinha. E então eu fui e liguei para ela, assim, com um bocadinho de medo, né, dela falar que não, logo assim de cara, né? Porque assim que ela atendeu o telefone, eu já fui logo falando quem eu era, que eu já tinha morado lá, com fulanos, e ela até lembrou e tudo. Aí ela perguntou quem ia, e eu falei, não, é só eu. É só eu, dona Olga, dona Olga. Gostava tanto dessa senhora, gente. Aí ela. Então, isso foi numa quinta-feira. Aí ela, tá bem, vamos conversar, vamos ver o que é que a gente faz. Falou assim pra mim. Aí eu fiquei assim meio na dúvida, né? Pensei, não, ela se calhar não vai me arrendar o anexo. Aí
até já estava pensando em procurar outro, porque antigamente, gente, naquela época era muito fácil arranjar anexos. Tinha muitos anexos. Hoje em dia, isso é quase que impossível aqui na parede arranjar um anexo para morar. Quando tem algum, gente, é caríssimo, né? A renda por aqui realmente está muito cara. Mas aí nessa época era bem baratinho. Aí eu fui e na sexta-feira, né, no horário combinado, fui ter com ela. E ela, muito simpática, dona Olga, muito simpática, me recebeu, conversou comigo, né? Falou lá dos problemas que teve e tal. E eu falei com ela, falei assim, ó, eu vou morar aqui sozinha e garanto a senhora que só não vai ter problema comigo. E aí o valor da renda era 170 euros, gente, um anexo de 170 euros hoje, olha, só se for por milagre de Deus, mas é difícil, não acho não. Mas pronto, ela fez para mim por 170 euros, né? Que era o preço mesmo. E fiquei toda contente, gente, porque ela dividiu o calção para mim, né? Como eu tinha que deixar o dinheiro das despesas lá na outra casa que eu tava, eu ia ficar um cadinho apertada, tinha que mandar dinheiro pro Brasil também, para as despesas no Brasil. Aí ela foi dividir o calção, né? Então, quando eu entrei, eu paguei a renda, os 170 euros, e paguei a metade do calção. E eu disse a ela que eu mudaria na segunda-feira, porque no fim de semana eu não podia, eu trabalhava em Lisboa a tomar conta de uma senhorinha e eu chegava muito tarde da noite, então não dava. Mas eu disse a ela, na segunda-feira eu mudo, porque eu só tinha mesmo as minhas roupas para levar, não tinha nada. E eu ia parar o trabalho às 17 horas, né? E às 19h30 eu tinha que estar em outro trabalho, então aquilo tinha que ser muito rápido. Então ela combinou que na segunda-feira ela ia ter comigo lá e levaria a chave, eu levaria o dinheiro e ela levaria a chave para mim. E assim foi feito. Na segunda-feira, quando eu fui lá ver o anexo, gente, lá tinha uma cama, né, assim, a base da cama, o colchão por cima e não tinha mais nada. E um fogãozinho, um fogão assim, até jeitosinho, e, né, e dois armarinhos assim na parede. Era um anexo bem simples, gente. Não tinha mais nada lá, não. E pronto, ficou combinado que na segunda-feira eu mudaria e assim eu fiz. Quando cheguei lá na segunda-feira, no horário combinado, ela lá estava, já tinha a porta aberta, já aquilo estava tudo limpinho. Quando eu entrei lá dentro, gente, eu fiquei tão emocionada, porque aquela senhora passou o dia inteiro ali naquele anexo arranjado para quando eu chegasse. Então tinha a cama forradinha, lençóis de reserva para eu trocar a cama, tinha cortinado na janela, tinha uma mesinha com dois banquinhos, duas cadeiras pequeninas e forradinha com napron e um vaso com flores em cima. Tinha louças, pratos, talheres, copos, assim, toda a louça. Tinha duas panelas, dois tachos, né? Ela falou isso aqui, eu consegui só esses, mas depois eu trago mais para a menina. Eu falei, dona Olga, isso já é suficiente para mim. Fiquei feliz demais. Tinha tapete no chão. Dentro da casa de banho, ela colocou uma... Nós lá no Brasil chamamos de prateleira, gente. Eu não sei aqui assim como que fala, mas era uma prateleirazinha e ela colocou ali vários bibelôs. Gente, tava encanto, um sonho. Eu mal acreditava que aquela anexo era o mesmo que eu tinha visto, porque ela transformou, ele ficou lindo, lindo, lindo. E eu fiquei doida, gente, fiquei doida. Coloquei lá minhas roupinhas, até um roupeirozinho pequenino ela arrumou e colocou lá para mim. E tava tudo organizadinho mesmo, né? E então eu fui, aí dei ela o dinheiro e ficou tudo combinadinho. Eu já comecei, já dormi ali naquela noite, fiquei ali, fiquei muito feliz. E essa senhora, dona Olga, hoje ela já é falecida, né?
mas ela assim, ela foi mais que uma senhoria, ela foi uma mãe, ela foi uma amiga, ela era muito boazinha, eu sou muito grata a ela, tenho que dizer isso, gente, porque no vídeo que eu fiz da minha patroa, né, quando a minha patroa me deu o carro, me mandou passear, eu fiquei muito emocionada para fazer aquele vídeo, então eu não disse a palavra gratidão, que eu sou muito grata à minha ex-patroa, e alguém me cobrou isso. Falou que eu falei um monte de coisa, mas não falei que sou grata a ela. Mas vocês sabem que eu sou grata. Quem viu o vídeo, quem entendeu a minha emoção naquele vídeo, que foi extremamente verdadeira, sabe que eu sou muito grata a ela. E assim também eu sou grata à dona Olga, que foi muito carinhosa. Todos os dias aquela senhora ia lá naquele anexo, durante assim uns 2 meses, gente. Perguntava se eu estava precisando de alguma coisa. Ela morava mais ou menos lá perto, mas tinha que andar um bocadinho. Eu ficava assim muito admirada com ela, que ela já era uma senhorinha assim, né, de idade, mas mesmo assim ela ia lá. E era muito comum eu chegar e encontrar sacos com fruta pendurado na maçaneta da porta, ou pão, ela deixava muitas vezes pão, ela deixava verduras. Ela era muito querida comigo, gente, muito querida. No dia da renda, ela estava lá no dia certinho para receber a renda, que ela adorava ir lá receber o dia da renda. Mas era muito boazinha. E depois disso ela levou muita louça, levou muita coisa, espelho para a casa de banho. Ela estava sempre a me telefonar, me perguntar se eu precisava de alguma coisa. Enfim, muito querida. Eu morei ali mais ou menos uns 2 anos e meio, até que aconteceu a tragédia, né, que eu contei para vocês, né? Do falecimento da menina lá no outro anexo, porque atrás deste anexo meu tinha um outro, ela tinha 3 anexos neste local, né? Tinha um que era meio separadinho assim, e tinha 2 que eram ligados, né? Foi nesse outro que era ligado ao meu que aconteceu o acidente lá com a miúda, que infelizmente faleceu praticamente nas minhas mãos, né? Lá dentro da, lá, como eu contei na história para vocês, né? E isso me deixou muito impressionada, me fazia muita impressão estar ali. E depois que aconteceu o acidente, eu só podia dormir com a luz acesa, só conseguia dormir com a luz acesa. E eu fiquei assim muito mesmo, muito incomodada ali, né? As lembranças eram muito tristes, então eu disse a ela que ia me mudar e também eu tinha que procurar uma outra casa maior, porque vinham meus filhos, né? Eu ia trazer o meu filho do meio e o meu filho caçula. Então isso não era para ser naquele momento, né? Ia ser mais uns meses para frente. Mas como eu não estava conseguindo viver lá, assim, tranquilamente, porque estava sempre a lembrar daquela miúda e muito triste e tal, eu fui, disse a ela que ia mudar, ela ficou, gente, ela chorou tanto no dia que eu falei com ela que ia sair de lá. Ai, agora eu não vejo mais a menina Márcia. Ela só me chamava assim, a menina Márcia. Ela dizia, não vou ver mais a menina Márcia porque vocês cá trabalham demais e não tem tempo pra gente, não sei o quê. Já tive aqui inquilinas que eu gostava muito, desapareceram. Eu falei, pois é, dona Olga, mas eu tenho que ir. A senhora sabe o que aconteceu aqui, foi muito triste, eu não tô em paz, eu fico triste, eu fico a olhar aí, não, eu tenho que ir, enfim. Mas foi bom, eu arrumei uma casa maior, né, e pude receber meus filhos. E foi assim, gente. Eu queria contar essa história para vocês. O começo foi um cadinho complicado. Depois eu fui para esse anexo que eu adorava. Depois aconteceu lá a tragédia. E depois eu me mudei para uma casa maior. E a partir daí, graças a Deus, tudo correu muito bem. E é isso. Queria falar isso para vocês, né? Da minha senhoria Dona Olga, que ela esteja em paz onde quer que ela esteja, que ela foi uma grande mulher, não só comigo, mas com todos os moradores daquele lugar ali, né, que os anexos eram dela. Ela tratava todos muito bem.
era muito carinhosa e era muito amiga. Espero que você tenha gostado da minha história de hoje. Se você ainda não é inscrito no meu canal, por favor, entre aí, se inscreva, dê o seu joinha, ative o sininho para receber as notificações. Gente, é muito importante para mim que vocês deem o joinha no vídeo para ajudar o meu canal a crescer, tá? Eu quero agradecer muitas pessoas que aqui têm chegado, que têm participado do meu trabalho, interagido comigo. As mensagens maravilhosas que as pessoas deixam aqui são muito importantes para mim. Inclusive as críticas, gente. Desde que sejam construtivas, são muito importantes. Um beijo carinhoso, fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!